Eu sei como é chegar a um ponto em que não há tempo para explicar, nem forças para organizar palavras bonitas. Já vivi momentos em que a alma só conseguia pedir socorro, situações em que o coração apertava, a mente acelerava e tudo dentro gritava por uma intervenção imediata. Não era drama, não era exagero. Era urgência real. É exatamente para esses momentos que existe esta oração escondida. Uma oração curta, direta, sem rodeios, escrita para quando não há mais margem para esperar. Há momentos em que a vida não dá aviso. A urgência chega sem pedir permissão. O peso se instala de repente, a angústia aperta, o medo cresce, a mente entra em colapso e o coração entende que algo precisa acontecer agora. Foi para esse tipo de cenário que o Salmo 70 foi escrito. Não como um texto longo, não como uma reflexão elaborada, mas como um clamor cru, imediato e intencional. Um pedido que não tenta impressionar, apenas sobreviver. A palavra revela que Deus não se afasta quando a oração é curta. Pelo contrário, há momentos em que a urgência é tão grande que poucas palavras carregam mais verdade do que discursos inteiros. O salmista não explicou sua dor, não descreveu detalhes, não justificou sua necessidade. Ele apenas clamou para que Deus se apressasse. Isso revela algo profundo. Deus responde à urgência sincera. Neste momento, essa oração se torna viva novamente. Ela não pertence ao passado. Ela não perdeu força com o tempo. O mesmo Deus que ouviu aquele clamor continua atento hoje. Quando tudo parece desmoronar por dentro, quando o tempo parece correr mais rápido do que a capacidade de reagir, essa oração se torna um refúgio imediato. A urgência espiritual não se mede pelo tamanho do problema, mas pelo limite interno de quem ora. Há situações que parecem pequenas para os outros, mas são grandes demais para quem está vivendo. Deus não compara dores, Ele responde corações. Ele vê quando a alma chega ao seu limite e entende que não há mais espaço para esperar. O Salmo 70 ensina que é permitido pedir pressa a Deus. Isso não é falta de fé. É reconhecimento de dependência. É admitir que, sozinho, não dá mais. É declarar que sem intervenção divina, o peso será grande demais. Esse tipo de oração não afasta Deus, atrai. Neste momento, a oração escondida começa a cumprir seu propósito. Ela não exige silêncio perfeito, nem ambiente ideal, nem postura específica. Ela nasce da necessidade. Ela surge quando a mente está confusa, quando o coração está apertado, quando o corpo sente reflexos de algo que não é físico. A urgência pode ter várias formas. Pode ser um medo repentino, pode ser uma angústia que surge sem explicação, pode ser uma notícia inesperada, pode ser uma pressão emocional acumulada, pode ser o cansaço que chega ao limite. Seja qual for a forma, Deus reconhece quando o pedido é verdadeiro. A palavra mostra que o Senhor é socorro presente. Presente significa agora, significa acessível, significa disponível. Não é um Deus distante que responde quando sobra tempo. É um Deus que se aproxima quando o coração clama por ajuda imediata. Esta oração escondida não tenta convencer Deus de nada. Ela parte do princípio de que Ele já vê, já sabe e já entende. Por isso, o pedido é simples. Não é preciso explicar o caos quando Deus já conhece cada detalhe. Basta clamar. Neste instante, algo começa a se mover no invisível. A urgência que parecia desamparada agora encontra atenção. O clamor que parecia pequeno agora ecoa diante de Deus. O coração que estava sobrecarregado começa a perceber que não está sozinho. O Salmo 70 carrega uma chave espiritual poderosa. A pressa divina não é desorganização, é misericórdia. Deus se apressa quando o limite humano é alcançado. Ele não exige que a pessoa suporte além do que consegue. Ele age quando a alma já não aguenta mais. Há um alívio começando a se formar. Ainda que as circunstâncias externas não tenham mudado, o interior começa a sentir um leve deslocamento do peso.
Isso acontece porque a oração foi liberada no momento certo, não quando tudo estava calmo, mas quando tudo estava urgente. A urgência não assusta Deus, ela chama sua atenção. Quando o coração reconhece que precisa de ajuda agora, isso se transforma em um ponto de contato poderoso entre o céu e a terra. Deus não ignora esse tipo de clamor. Neste ponto da oração, o coração começa a entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de lucidez espiritual. É perceber que há limites humanos e que ultrapassá-los sozinho só gera desgaste. Deus não criou ninguém para carregar tudo sem socorro. O Salmo 70 é uma oração escondida porque muitos a ignoram por ser curta demais. Mas é justamente essa simplicidade que a torna tão poderosa. Ela não dispersa, não se alonga, não se perde. Ela vai direto ao ponto. Neste momento, a urgência encontra direção. O caos encontra um endereço. O clamor encontra um ouvido atento. Deus está presente. Ele não está atrasado. Ele não está indiferente. Ele está atento ao pedido que nasce do limite. Que essa oração continue ecoando. Que o coração permaneça aberto. Que a alma se permita confiar. Porque quando Deus se apressa em ajudar, algo começa a mudar, mesmo antes de ser totalmente visível. E enquanto essa oração segue, a urgência já não está sozinha. O socorro foi acionado. O céu foi acessado. E aquilo que parecia insuportável começa a encontrar sustentação. A urgência não diminui de imediato, mas algo começa a se alinhar por dentro. Quando a oração escondida é liberada, o caos não desaparece como mágica, porém deixa de governar. O coração, que estava em estado de alerta constante, começa a perceber que há uma presença sustentando tudo. Essa é a primeira resposta do Salmo 70. Deus se aproxima rápido quando a alma clama sem reservas. Há situações em que não há mais tempo para explicações longas, conselhos ou análises. O que existe é uma necessidade urgente de intervenção. O salmista compreendia isso. Por isso, sua oração não foi elaborada para ser bonita, mas para ser eficaz. Ele não pediu força para aguentar mais um pouco. Ele pediu socorro imediato. Esse tipo de clamor rompe camadas espirituais porque nasce da verdade mais crua. Neste momento, a oração continua cumprindo seu propósito. Ela começa a quebrar a sensação de abandono que acompanha a urgência. Quando o problema chega de forma repentina, a primeira mentira que surge é a de que Deus não está vendo. Mas o Salmo 70 prova o contrário. Ele revela um Deus atento, que responde quando o pedido é feito no tempo certo. A urgência muitas vezes gera confusão mental. Pensamentos se atropelam, cenários negativos se multiplicam, o medo tenta assumir o controle. A oração escondida interrompe esse fluxo, não porque resolve tudo de uma vez, mas porque muda quem está no comando. A mente já não governa sozinha. Deus passa a conduzir. A palavra mostra que o Senhor não se atrasa. Ele age no momento exato em que a pessoa reconhece que chegou ao limite. Não é coincidência, é misericórdia. Deus permite que o ser humano vá até onde consegue para que, ao clamar, entenda que o socorro vem do alto. Há um alívio começando a se formar no interior. Ainda discreto, ainda silencioso, mas real. A respiração começa a desacelerar. O coração perde um pouco da tensão. A mente encontra pequenos espaços de silêncio. Esses sinais não são psicológicos apenas, são espirituais. É o efeito da presença de Deus respondendo à urgência. O Salmo 70 ensina que a oração não precisa ser longa para ser profunda. Ela precisa ser verdadeira. Deus não se move por quantidade de palavras, mas por sinceridade. Quando a alma clama sem máscaras, ele responde sem demora. A urgência também revela prioridades. Aquilo que parecia importante perde força. Aquilo que realmente importa se destaca. Deus usa esse momento para reorganizar o interior. Ele traz clareza no meio da pressão. Ele mostra que nem tudo precisa ser resolvido agora, apenas entregue. Neste ponto, a oração começa a produzir confiança. Não uma confiança baseada em controle, mas em entrega.
O coração entende que não precisa mais sustentar tudo sozinho. Deus está presente, atento e ativo. A palavra afirma que Deus é refúgio. Refúgio não elimina a tempestade imediatamente, mas oferece proteção enquanto ela passa. O Salmo 70 é esse refúgio em forma de oração. Ele não promete explicações, promete socorro. Há pensamentos que tentam convencer de que a urgência é sinal de fracasso. Mas diante de Deus, a urgência é sinal de humanidade. Ele não rejeita quem chega quebrado, cansado ou sem palavras. Ele acolhe. Neste momento, a oração escondida continua sendo liberada. Cada palavra carrega um peso espiritual. Cada pedido abre espaço para a ação divina. O céu não está em silêncio. Ele está em movimento. A urgência começa a perder o poder de paralisar. O medo já não domina como antes. A sensação de estar sozinho começa a se dissolver. Isso não acontece porque tudo se resolveu, mas porque a presença de Deus se estabeleceu. O Salmo 70 também ensina que é permitido repetir o pedido. Apressa-te, Senhor. Isso não é desespero, é insistência em fé. Deus não se incomoda com a repetição quando ela vem da necessidade. Ele honra. Neste ponto da oração, o coração começa a encontrar equilíbrio. Não é um equilíbrio artificial, é sustentado. Deus começa a segurar o peso que estava sendo carregado sozinho. E quando ele segura, o peso diminui. Que essa oração continue atuando. Que a urgência encontre descanso. Que o coração permaneça aberto. Porque quando Deus se apressa em ajudar, mesmo antes da resposta completa, algo já mudou profundamente. Eu continuo essa oração como alguém que já não tem tempo para rodeios, porque a urgência não permite discursos bonitos. Eu chego diante de Deus com o coração acelerado, com a mente pressionada por pensamentos que não dão trégua, e reconheço que este é exatamente o cenário em que este salmo foi escrito. Não foi em um dia tranquilo, não foi em um momento confortável, foi em desespero real, e é por isso que ele funciona agora. Eu digo em silêncio, mas com toda a força que ainda me resta, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Não peço explicações, não peço sinais futuros, não peço um processo longo. Eu peço pressa, porque há momentos em que esperar mais um dia parece impossível. Enquanto repito essas palavras, algo começa a se alinhar dentro de mim. Não porque a situação mudou, mas porque a ordem espiritual muda. Esse salmo não começa com força, começa com dependência total. Ele me ensina que o milagre da urgência não acontece quando eu tento controlar tudo, mas quando eu assumo que não consigo mais. E eu confesso isso agora. Eu confesso que tentei ser forte, tentei resolver sozinho, tentei suportar em silêncio, mas cheguei no limite. E é exatamente aí que Deus entra. Não no controle humano, mas na rendição completa. Eu percebo que esta oração escondida não é longa, não é elaborada, não é cheia de palavras bonitas. Ela é curta porque quem está em urgência não tem fôlego para discursos. Ela é direta porque quem está em perigo não fala em metáforas. E Deus responde a esse tipo de clamor. Eu sinto que este salmo ativa algo que estava adormecido, porque ele não pede apenas socorro, ele pede rapidez. Ele ensina que Deus não se ofende quando eu peço que ele se apresse. Pelo contrário, ele se revela como auxílio imediato. Enquanto continuo orando, minha mente começa a desacelerar. Não porque o problema sumiu, mas porque o peso de carregar tudo sozinho começa a cair. Eu entrego o controle. Eu entrego o medo de não dar conta. Eu entrego a ansiedade de imaginar todos os cenários possíveis. E nesse espaço vazio que fica, a paz começa a entrar. Não uma paz emocional superficial, mas uma paz espiritual profunda, que silencia pensamentos repetitivos e corta o ciclo de angústia. Eu entendo algo importante agora. A urgência não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência correta. Deus nunca prometeu que eu não enfrentaria momentos extremos, mas prometeu que estaria perto quando eu clamasse.
E este salmo é a prova disso. Ele foi preservado não para momentos comuns, mas para momentos em que tudo parece prestes a desmoronar. Por isso ele é escondido, porque só quem precisa de um milagre imediato se conecta com ele de verdade. Eu continuo dizendo: sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. E ao declarar isso, eu não falo apenas de pessoas, mas de pensamentos, pressões, ataques invisíveis, medos que tentam me paralisar. Eu declaro que tudo o que tenta roubar minha paz agora perde força. Tudo o que tenta me empurrar para o desespero é interrompido. Essa oração não apenas pede ajuda, ela estabelece limites espirituais. Ela diz que o caos não tem a palavra final. Enquanto isso, algo dentro de mim se fortalece. Não é euforia, é clareza. Eu começo a enxergar que a urgência não me define. O problema não me define. O momento não me define. O que me define é quem eu chamo quando tudo aperta. E agora eu chamo o Senhor. Eu escolho confiar, mesmo sem ver solução imediata. Eu escolho descansar, mesmo com o cenário ainda indefinido. E esse descanso é um milagre silencioso acontecendo agora. Eu percebo que Deus não apenas age fora, Ele age dentro primeiro. Ele acalma a mente antes de mover as circunstâncias. Ele organiza o coração antes de abrir caminhos. E este salmo faz exatamente isso. Ele reorganiza o interior. Ele tira o foco do desespero e coloca o foco no socorro. Ele me lembra que eu não estou atrasado, abandonado ou esquecido. Eu estou exatamente no ponto em que Deus pode agir com rapidez. Eu declaro então: eu sou pobre e necessitado, apressa-te em mim, ó Deus. Essas palavras não diminuem minha fé, elas a fortalecem, porque reconhecer minha necessidade abre espaço para o sobrenatural. Deus não precisa da minha força, Ele precisa da minha entrega. E agora, eu entrego tudo. Cada pensamento acelerado, cada medo oculto, cada preocupação que eu tentei esconder. Nada fica guardado. Tudo vai para as mãos dele. E algo muda. Eu sinto como se a mente respirasse novamente. Como se o barulho interno diminuísse. Como se o peso nos ombros ficasse mais leve. Este é o milagre começando. Não com barulho, mas com silêncio. Não com espetáculo, mas com alívio. E eu entendo que quando Deus age na urgência, Ele começa pelo lugar mais afetado. A mente cansada, o coração sobrecarregado, a alma aflita. Eu termino essa parte da oração com confiança renovada. Não porque tudo foi resolvido, mas porque agora eu sei que não estou sozinho no processo. Eu sei que Deus ouviu. Eu sei que Ele se apressa. Eu sei que o socorro está em movimento. E enquanto espero, eu descanso. Porque quem clama com sinceridade pode esperar com paz. E essa paz, agora, já é parte do milagre que começou hoje. Eu continuo em oração, mas agora não com desespero, e sim com uma certeza silenciosa tomando forma dentro de mim. A urgência ainda existe. O cenário ainda não mudou completamente, mas algo fundamental já foi transformado. A forma como meu coração está posicionado diante de Deus. Eu começo a perceber que esta oração escondida não serve apenas para pedir socorro. Ela serve para realinhar quem eu sou no meio da pressão. Quando tudo aperta, quando o tempo parece curto demais, Deus não me chama para correr em círculos. Ele me chama para permanecer nele. Enquanto sigo repetindo esse salmo em espírito, entendo que há uma batalha invisível acontecendo. Não é apenas sobre circunstâncias externas, é sobre o que tenta dominar minha mente. A pressa, o medo, a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Tudo isso tenta assumir o controle. Mas essa oração corta esse fluxo. Ela interrompe o ciclo da ansiedade e me lembra que Deus já está agindo, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver. Eu começo a descansar nessa verdade. Deus não trabalha no mesmo ritmo do meu medo. Ele trabalha no ritmo da sua fidelidade. E quando eu peço que Ele se apresse, não estou exigindo, estou declarando confiança.
Estou dizendo que sei que ele pode agir agora, que nada foge do controle dele, que nenhum atraso humano limita o agir divino. Essa consciência começa a gerar um silêncio interior que eu não sentia há muito tempo. Eu noto que meus pensamentos já não correm com a mesma velocidade. A mente que antes pulava de problema em problema, agora se fixa em uma única verdade. Deus é o meu auxílio. E isso muda tudo. Porque quando a mente encontra um ponto firme, o coração deixa de entrar em pânico. Eu não preciso mais prever todos os cenários. Eu não preciso imaginar todas as possibilidades negativas. Eu só preciso permanecer confiando. Essa oração escondida também me ensina algo profundo. Nem todo milagre começa com resposta imediata. Alguns começam com sustentação. Deus me sustenta enquanto o processo acontece. Ele me guarda enquanto o caminho se abre. Ele me fortalece enquanto a solução se aproxima. E essa sustentação é invisível para quem olha de fora, mas é extremamente real para quem está vivendo por dentro. Eu sinto que algo está sendo alinhado, como se Deus estivesse organizando áreas que estavam completamente fora de lugar. Emoções confusas começam a se acalmar. Pensamentos repetitivos começam a perder força. O peso da urgência já não sufoca como antes. Ainda existe expectativa, ainda existe necessidade, mas agora existe também esperança concreta. Não uma esperança vaga, e sim uma esperança firmada em quem Deus é. Eu entendo que este salmo não tenta me convencer de nada, ele apenas me posiciona. Ele me coloca no lugar certo para receber, no lugar da dependência, no lugar da confiança, no lugar da entrega. E é nesse lugar que os milagres encontram espaço para acontecer. Não na agitação, não no controle, não na tentativa de resolver tudo sozinho, mas no descanso consciente em Deus. Eu continuo declarando em silêncio que o Senhor é o meu auxílio e o meu libertador. Não apenas para o futuro, mas para agora, para este momento exato, para esta respiração, para este pensamento que insiste em voltar. E cada vez que eu declaro isso, sinto como se uma camada de peso fosse retirada, como se a mente fosse sendo descomprimida pouco a pouco. Essa parte da oração me leva a compreender que a urgência não precisa mais me governar. Eu posso atravessar esse momento sem perder a paz. Eu posso esperar sem desespero. Eu posso confiar sem ver. E isso não é negação da realidade, é fé ativa. É escolher acreditar que Deus já está em movimento, mesmo quando tudo parece silencioso. Eu termino esse momento com o coração mais firme. Não eufórico, não ansioso, mas estável. Eu sei que ainda há passos pela frente, decisões, respostas que virão no tempo certo. Mas agora eu carrego algo diferente dentro de mim. A certeza de que Deus ouviu meu clamor urgente e que o socorro não está distante. Ele já começou, primeiro dentro de mim, preparando o caminho para tudo o que ainda vai acontecer. Eu começo este momento final reconhecendo que cheguei até aqui sustentado por algo que não nasceu da minha força. Houve instantes em que pensei que não conseguiria continuar, mas mesmo assim continuo respirando, continuo acreditando, continuo de pé. Há algo maior me conduzindo, mesmo quando não compreendo tudo. Agora, ao entrar neste último trecho dessa oração escondida, meu coração já não clama com desespero, mas com expectativa reverente. Algo foi preparado ao longo desse caminho, e eu sinto que este é o ponto em que a fé encontra o agir invisível de Deus. A partir daqui, a oração se aprofunda em silêncio e confiança. Não há necessidade de muitas palavras, porque o Senhor conhece cada detalhe antes mesmo de ser pronunciado. O clamor já foi ouvido, a urgência já foi apresentada, o coração já foi exposto. E agora, o espírito repousa na certeza de que Deus está atento, inclinado, próximo, não distante, não indiferente, presente, que todo o peso acumulado ao longo do dia seja dissolvido agora. Que pensamentos que insistiam em repetir cenários negativos percam a força.
Que a mente encontre descanso mesmo antes da resposta chegar. Pois há um agir que começa dentro, reorganizando emoções, alinhando percepções, fortalecendo a fé que estava enfraquecida pelo cansaço. Que toda sensação de atraso seja substituída pela convicção de que o tempo de Deus é perfeito. Que a ansiedade não governe mais as decisões. Que o medo não dite mais o ritmo. Que a pressa não roube a paz. Há um socorro em andamento, ainda que invisível aos olhos naturais. Há mãos trabalhando nos bastidores. Há caminhos sendo abertos onde antes só havia bloqueios. Que o coração aprenda a descansar enquanto espera. Não um descanso passivo, mas um descanso confiante. Um descanso que nasce da certeza de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que promete. Que a alma encontre segurança mesmo sem controle total da situação. Que a mente se aquiete ao lembrar que nada foge da soberania divina. Que todo sentimento de abandono seja quebrado agora. Que toda voz interna que diz que não há saída seja silenciada. Há uma resposta sendo formada. Há uma libertação sendo construída. Há um mover acontecendo, mesmo quando o ambiente ainda parece o mesmo. O invisível já começou antes do visível. Que forças sejam renovadas onde havia exaustão. Que clareza substitua a confusão. Que discernimento venha sobre decisões que precisam ser tomadas. Que portas certas se destaquem enquanto as erradas perdem atratividade. Há direção disponível para quem se dispõe a ouvir com o coração quieto. Que este momento marque uma virada interior. Não apenas uma oração feita, mas uma confiança estabelecida. Não apenas palavras ditas, mas uma entrega real. Que a fé deixe de ser esforço e se torne repouso. Que a expectativa não seja mais pesada, mas leve, sustentada pela esperança. Que toda a inquietação noturna seja interrompida. Que o descanso alcance não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Que pensamentos que roubavam o sono percam autoridade. Há um cuidado constante, mesmo enquanto se dorme. Há um Deus que guarda, protege e sustenta. Que este clamor urgente, ainda que simples, produza efeitos profundos. Que o que parecia travado comece a se mover. Que o que parecia impossível comece a se alinhar. Que o que estava confuso comece a fazer sentido no tempo certo. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhum suspiro passou despercebido. Que a paz que excede todo entendimento se estabeleça agora, não como emoção passageira, mas como estado interior. Que essa paz governe pensamentos, sentimentos e decisões. Que ela seja o sinal de que Deus está presente, ativo, envolvido. Que este seja o fechamento de um ciclo de angústia e o início de um tempo de resposta. Que a confiança permaneça, mesmo quando o cenário ainda estiver em transição. Que a fé continue firme mesmo quando o milagre ainda estiver se manifestando. E que, ao encerrar esta oração escondida, fique gravada no coração a certeza inabalável de que o socorro não falhou, o auxílio não tardou e a presença de Deus nunca se afastou. O agir começou, a resposta está a caminho e a paz já foi liberada.